a resposta. Dando sequência, então, o que a gente vai ver hoje, tá? Vamos falar, retomando aqui, do mercado das escolas esportivas no Brasil. Maurício, precisa liberar para mim aí. Então, do mercado das escolas esportivas do Brasil, entender os números desse mercado, do nosso nicho. Vamos falar da jornada do cliente dentro da nossa escola. Então, para a gente entender desde do passo de abordagem ao cliente até a gente fazer a venda, a matrícula e como a gente vai tratar esse pai, esse aluno dentro da nossa escola. Vamos trazer as 5 maneiras, as principais que hoje eu entendo que servem para atrair alunos e que a gente tem que se posicionar como escola esportiva. E aí vamos chegar ao ponto de trazer para vocês o passo a passo para conseguir 100 novos alunos ainda esse ano. Então, quem aí quiser ter o passo a passo bonitinho ali para poder atrair e matricular 100 novas crianças dentro da sua escola até o final do ano, fica com a gente até o final que eu vou passar isso para vocês, tá? E para quem ficar depois até o final, eu vou passar aqui para vocês um presente. Mas só para quem ficar até o final da nossa aula. Vamos lá. Começando então, falando sobre o mercado esportivo, né? Ou melhor, o mercado das escolas de esportes dentro do Brasil. Eu trouxe aqui alguns números para vocês entenderem melhor sobre esse mercado, sobre o nosso nicho, sobre o nicho que a gente trabalha, tá? Vocês sabiam que a gente movimenta bilhões durante o ano? Então, assim, hoje o futebol, ele é ainda o esporte mais procurado entre os jovens atletas, as crianças, pela questão cultural, né? Então, o futebol, as escolas de futebol ainda, elas são a maioria quando a gente fala de procura no mercado, tá? Praticamente 50% dessas crianças procuram o futebol, tá? Então as escolas de futebol saem na frente. O mercado de escolas de futebol, né? Mais de 60 mil escolas de futebol em todo o Brasil. São aproximadamente 5 milhões de crianças e adolescentes praticando o esporte nas escolinhas. Esse mercado, ele gera cerca de 10 bilhões por ano. E como eu falei antes, o esporte, a modalidade mais procurada é o futebol ainda, é uma questão bem cultural ainda no Brasil. Por que eu estou trazendo esses números para vocês? Para vocês entenderem qual que é o nosso contexto, onde a gente está trabalhando. Independente seja lá no Rio de Janeiro, lá em São Luís, enfim, em alguma cidade do interior de São Paulo, lá no interior do país, são esses números que estão valendo. Então, assim, a gente está dentro de um mercado muito produtivo, muito promissor ainda, né? E ainda mais contando o ano de 2026 como um ano de Copa do Mundo. Então, a gente está em evidência, né? O futebol está sendo falado cada vez mais por ter esse evento, né, esse ano. Então, já existe essa mídia espontânea. Entendido esse cenário, entendido que a gente faz parte disso aí, a gente dá sequência para vocês entenderem a jornada do cliente. Então, assim, qual que é a caminhada do meu cliente? Primeiro, vamos definir quem que é o meu cliente. O meu cliente hoje são as famílias, porque as crianças elas não conseguem vir sozinhas, se matricular, ou treinar, enfim. Eu tenho que atrair as famílias, né? Então a gente vai entender qual que é essa jornada, como eu atraio. Se vocês entenderem isso, já é meio caminho andado, tá? Comecem a pensar dessa forma e não tentar atrair aluno de maneira passiva, só esperando que o aluno bata ali na porta da sua escola. Entenda essa jornada do cliente e entenda como você pode agir em cada uma desses momentos, em cada uma dessas fases. Tá? Dentro da jornada do cliente, então, a gente tem
Vamos lá. A parte do marketing, a parte das vendas e a parte do CS, que é o Customer Service, que é o sucesso do cliente, tá? Vou explicar para vocês o que eu entendo por cada um desses momentos na jornada do cliente. O marketing ele vai servir para quê? Ele vai servir para te posicionar, para posicionar a sua marca, a sua escola, posicionar você no mercado, na sua região, na cidade, enfim, no seu bairro. Então o marketing ele vai te expor. E aí o que eu tenho que entender como dono de escola de futebol, né? Como dono do meu negócio? Como que eu estou sendo exposto? Como que eu estou sendo visto pelo mercado? Né? Como a minha escola está sendo vista dentro desse nicho? Então o marketing vai fazer esse trabalho. Além desse trabalho de posicionamento, o marketing também vai fazer o trabalho de atrair o lead, né? Que a gente chama de lead, atrair o possível cliente e qualificar esse cliente para a gente fazer com que ele se torne um aluno nosso. E aí entra esse segundo momento, que são as vendas. Como que eu estou vendendo? Como que eu estou matriculando? Como que eu estou abordando esse possível cliente, esse possível aluno, quando ele chega através dos vários canais que o marketing pode fazer para poder inserir ele, matricular ele dentro da minha escola. Quais estão sendo as minhas atitudes com relação à venda de matrículas? Ok? Então, nesse momento, a gente tem que pensar realmente como venda e não só oferecer para o cliente aquele básico e ficar dependendo da resposta dele para fechar ou não. E depois que eu pus esse aluno para dentro, eu tenho que tratar bem esse aluno, eu tenho que fidelizar ele para ele poder gerar renda para mim. Explico para vocês o que é isso. Então vamos lá, só retomando. O marketing fez a divulgação, fez o posicionamento, atraiu e qualificou esses clientes, esses possíveis clientes, os leads. E aí eu vou partir para o setor de vendas, que é o setor de matrículas. É aquele primeiro atendimento, né? Tanto online quanto presencial. Acredito que todo mundo aqui tenha esse WhatsApp da escola, aonde os interessados vão chegar através dele, ou então esse atendimento também presencial, para fazer, nesse primeiro momento, a apresentação dos serviços, tá? Do seu serviço, da sua aula, enfim. Beleza, gente? Depois que eu trouxe esse cliente para dentro, o que eu tenho que fazer, e a grande maioria das escolas não faz, é tratar esse cliente para que ele possa me gerar mais matrículas. Então eu faço o acompanhamento desse cliente, vejo se ele está faltando ou não, trabalho com campanhas de indicação desse cliente, se ele está feliz dentro da minha escola, se eu estou atendendo a expectativa dele, eu posso pedir para ele indicação. É uma forma de, vou mostrar para vocês mais para frente, é uma forma da gente conseguir contatos que possivelmente a chance desse contato fechar e se tornar um aluno é muito maior, porque é a indicação de alguém que está contente com o seu serviço dentro da sua escola, tá? Então entendam esses 3 momentos da jornada do cliente para que vocês possam tomar as atitudes depois, tá? Retomando, marketing vai fazer a atração do cliente e vai posicionar você como escola. Chegando esse possível cliente, você tem que tratar isso como venda, colocar esse aluno, essa família para dentro da sua escola. E não termina aí, você tem que fazer uma pós-venda, que é o sucesso do cliente, para que ele possa gerar mais renda para você depois também. Entendido? Entenderam o contexto aí? Se vocês entenderam, coloquem para mim no chat aí. Entendi. Para ver se a gente está alinhado aqui. Enquanto eu tomo uma água também.
Muito bem. Dando sequência à nossa aula aqui, depois que eu entendi a jornada do cliente, eu vou trazer para vocês as 5 maneiras, as 5 principais maneiras aonde eu atraio os novos alunos nas minhas escolas. Existem outras maneiras, mas hoje a gente atua principalmente com essas 5. E aí você, entendendo a sua realidade, aonde você está, me diz depois se você também atua dessa maneira ou se tem alguma outra maneira que você acaba colocando aí na sua realidade, tá? Maravilha, vamos lá. A primeira maneira de atrair os novos alunos tem a ver principalmente com aquele primeiro momento da jornada do cliente, que é o marketing. Então é o posicionamento em redes sociais e principalmente no Google. O que é isso? É saber se a minha escola, quando alguém procura lá, escola de futebol, escola de esportes, escola de vôlei, enfim, natação, lutas, como a minha escola aparece com relação aos meus concorrentes na minha região, quando há essa busca por um possível cliente ali. Eu estou bem posicionado? Eu estou recebendo boas avaliações? Ou eu não estou no digital ainda? Hoje em dia a gente precisa ter todo o nosso negócio mapeado no digital e bem posicionado no digital. Então essa é uma das maneiras de atrair alunos, porque hoje a forma como o meu cliente vai buscar um serviço é principalmente por rede social e principalmente pelo Google. Então, se a pessoa chegou ali e não conhece nenhuma escola de esportes, não conhece nenhuma escola de futebol, ela vai colocar lá na internet, escola de futebol. E eu já tenho que estar organizado, ter a minha escola organizada para aparecer ali bem posicionado para essa pessoa me procurar. Isso aí é inegociável, gente. A gente tem que ter o mínimo disso já colocado, organizado para a sua escola de futebol, se ela quiser se diferenciar, se ela quiser ter sucesso. Hoje em dia está muito comum e o pessoal está usando muito o tráfego pago, né? Que é você pagar, investir para que você apareça, a sua marca, a sua escola apareça para um público que você pode ali filtrar e ser o público que você quer atrair. Então você vai aparecer para crianças de X a Y anos de idade, né, numa faixa etária. Você vai aparecer para famílias que têm filhos, enfim. Você consegue fazer isso na internet e direcionar a sua campanha, direcionar a sua propaganda, direcionar o seu conteúdo para que você apareça para essas pessoas, tá? Essa parte de tráfego pago também é muito interessante, dá resultado, desde que vocês façam de uma maneira intencional e não simplesmente só coloque um valor lá, impulsione e fique esperando a sorte atrair os clientes. Então isso, tanto o posicionamento como o tráfego, tem que ser feito por alguém que tenha o mínimo de conhecimento ali para você ser o mais assertivo possível, porque tem muita gente usando isso hoje, ok? Então essas duas maneiras elas estão muito relacionadas ao marketing externo. E aí eu vou entrar agora numa maneira que eu acredito que seja a principal forma de atrair novos alunos, que é a campanha de indicação. A campanha de indicação eu vou fazer com quem? Eu vou fazer com os meus próprios alunos, ou eu vou fazer também com os alunos que estão se matriculando. Porque nesse momento da matrícula, o que esse aluno, essa família está passando para mim? Você me apresentou o serviço, me apresentou a sua escola, eu estou confiando em você e estou fechando um acordo para poder usufruir desse serviço e te pagar uma mensalidade por isso. Nesse momento, essa pessoa ela pode indicar crianças, amigos dos filhos, que também tem o perfil da sua escola, que possivelmente o seu perfil vai agradar essas pessoas também, né? Porque as pessoas, elas são atraídas ali também por perfis semelhantes. Então, se esse pai, essa mãe gostou da sua escola, possivelmente os amigos, o entorno social dele ali
ele vai ter crianças que possam gostar também do seu serviço. Então, essa campanha de indicação hoje vale muito a pena e ela tem que ser ativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita escola fazer uma campanha de indicação passiva. Qual que é a diferença? A passiva, eu vou colocar lá, estamos beneficiando o aluno que nos indicar com, sei lá, uma mensalidade ou um desconto e fica aguardando o aluno indicar. Né? Essa é uma campanha passiva e até certo momento serve também. Mas o que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui que funciona mais? Eu conseguir treinar a minha equipe, ou se for eu que faço esse atendimento, esse primeiro atendimento, que eu aborde os pais que eu sei, que gostam, que estão há mais tempo comigo, que eu conheço, para me passar contatos, para me passar indicações de pessoas, de famílias, de alunos que possam fazer sentido fechar comigo. Então, quando eu faço isso, as chances de eu matricular com uma indicação é muito maior. Tá? Eu estou sendo ativo, eu estou indo buscar o contato da indicação e não só esperando o pessoal me trazer. Ok? Eu tenho que usar os dois. Uma outra maneira que a gente utiliza nas nossas escolas para atrair alunos é o contato com ex-alunos. Então, tem muitas escolas que estão atuando aí há 10, 15 anos no mercado e tem guardado em planilhas ou sistemas, enfim, no próprio celular, o contato de muitos ex-alunos que em algum momento saiu da sua escola por algum motivo. Então, vocês devem criar, assim como a gente tem, uma rotina de entrar em contato com os ex-alunos, tá? Explicando que vocês estão no outro momento, que de repente tem alguma coisa nova, que vocês têm uma campanha, uma promoção para esses ex-alunos que faça sentido e que esses ex-alunos vejam vantagem de repente voltar para a escola de vocês, e isso funciona, tá? Esses contatos que vocês têm, muitas vezes é deixado de lado, mas é uma base muito valiosa, porque são alunos que já fizeram aula. Logicamente, você tem que olhar a questão da idade, né? Se ainda está dentro da idade do que você atende, mas com certeza você oferecer e criar uma campanha de benefício para esse ex-aluno, você consegue reativar essas matrículas. A quinta maneira, né, que mais funciona para a gente aqui hoje atrair alunos são as parcerias. Então, parceria com quem, Jorge? Eu tenho que fazer parceria, principalmente com escolas e estabelecimentos que tenham o mesmo público que o meu. Então, antes de fazer essas parcerias, eu tenho que identificar quem que é meu público, qual que é a faixa etária, qual que é o nível social, enfim, onde eu estou localizado, enfim, que perfil de público que eu quero atingir. E aí eu vou olhar na minha região, na minha cidade, no meu bairro, aonde tem estabelecimento comercial que esse público consome, ou os colégios que eles estudam, essas crianças estudam, aonde está o meu público. E vou lá fazer uma parceria com essa escola, ou com esse, enfim, estabelecimento, porque o meu público está lá. Então, as chances desse público me visualizar ou visualizar a minha marca ali é muito grande, tá? É muito grande. Então, faz total sentido a gente buscar essas parcerias. Hoje a gente tem parcerias aqui com colégios, escolas de inglês, estabelecimento de confeitaria, enfim. Vários estabelecimentos que o nosso público, que eu identifico que é o meu público principal aqui, acaba frequentando. Então a gente tem essas parcerias de diversas maneiras. Abrir o espaço para divulgação, dar desconto para quem frequenta o outro espaço parceiro, enfim. Maravilha? Então essas são as 5 maneiras de atrair novos alunos que a gente acaba utilizando aqui e hoje, ao meu ver, é o que mais funciona. Olha o Jason aí. Jason foi um dos nossos mentorados. Ali em Sorocaba. Faz um belo trabalho lá o Jason também.
Vamos lá, dando continuidade à nossa aula então. A gente chega aqui entendendo como está o nosso mercado de escolas esportivas. Então, passei para vocês os números e que esses números são muito bons, né? A gente está inserido no mercado muito bom, muito produtivo, que gira muito financeiramente falando. Então, ainda mais em época de ano de Copa do Mundo, faz total sentido a gente profissionalizar o nosso negócio para que a gente tenha um maior retorno, tá? Então, vocês que estão aqui hoje assistindo já estão um passo à frente do pessoal que está tratando as escolas como qualquer escolinha, né? Que trata o próprio negócio como qualquer negócio. Então, eu vejo aqui já, só de parar na hora do almoço para assistir uma aula, que vocês já estão à frente de 90% aí das outras escolas esportivas, tá? Parabéns para vocês. E a gente chega no momento aqui da nossa aula, que é um passo a passo, que eu estou aplicando dentro das minhas escolas também, e que eu vejo resultado, e eu resolvi trazer para vocês. Então, eu peço que vocês se atentem, tenham um foco maior para essa parte da aula agora aqui, porque se vocês colocarem isso em prática na realidade de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ser recompensados com a matrícula de mais e mais alunos, com o crescimento da escola de vocês, tá? Então, se vocês tiverem papel e caneta perto aí, corre, pega para anotar isso aí. Isso aí é dica de ouro. Deixa eu aproveitar para responder aqui, ó, o Flávio Barbosa. Jorge, o que você acha de brindes, tipos de caneleiro personalizado, toalha e garrafinha? Flávio, isso é excelente. Isso você pode usar para posicionamento da sua marca, tanto externamente, para promover a sua marca, como internamente, para os seus professores, seus colaboradores também utilizarem a sua marca, e isso te dá cada vez mais credibilidade, tá? O que eu sugiro e dou dica para você e para todos que estão acompanhando. Caso você tenha condição de fazer esses brindes, faça e tenha a sua marca, né, a identidade da sua marca, faça isso de maneira mais profissional possível, divulgue isso em rede social, enfim, e caso seja uma ação específica em algum lugar, que você mensure o quanto isso trouxe de retorno. Por exemplo, você vai distribuir brindes, vai distribuir caneleiras, levar alguma coisa com a identidade da sua marca para algum evento, alguma coisa assim. Sempre esteja atento o quanto aquela ação impactou de resultado para o seu negócio. Então, por exemplo, eu investi R$500 em brindes e fui fazer uma ação. Aqueles R$500 naquela ação, eu consegui matricular 5 alunos daquela ação e mensurar se isso é bom, se é ruim, se está baixo, se está alto. Isso a gente tem que começar a pensar, porque muitas vezes a gente faz a ação e não mensura isso. E aí eu não sei se foi bom ou se foi ruim, tá? Para a gente continuar replicando somente o que dá mais resultado. Mas é bom sim, é bom sim. Tudo que você puder trazer que vai criar um posicionamento cada vez maior da sua marca é interessante. Então vamos lá, gente. Como conseguir 100 novos alunos em 2026? Quem quer saber aí, escreve quero aí no chat aí para a gente dar continuidade aqui. Ó, chute inicial Sorocaba, nossos mentorados, Tavito, Jason, grande abraço para vocês aí. Boa, boa. Vamos lá então, já que vocês querem,
eu vou mostrar para vocês um passo a passo que dá para colocar 100 novos alunos ainda nesse ano de 2026. Quiçá mais, né? Bora lá? Eu dividi esse passo a passo em 3 ciclos, tá? E em 3 campanhas. Vou mostrar aqui para vocês e vou mostrar os números também. E esses números são pautados em coisas que a gente prega aqui. Então não tirei esse número da minha cabeça. Eu apliquei, fiz o teste e trouxe para vocês uma média de quanto dá de retorno cada uma dessas campanhas para a minha realidade, tá? Logicamente, dentro da realidade de cada um, isso pode variar. Um pouco para baixo ou até mesmo para cima. Mas o que eu vou trazer para vocês são 3 ações onde vocês com certeza vão atrair mais alunos, ok? Vamos lá. Campanha de indicação, que eu já trouxe para vocês que a gente trabalha, tá? Vamos trazer de forma bem prática. Vocês vão abordar 20 pais, né? Vocês estão à frente da escola de vocês, eu sei disso. Vocês vão abordar 20 pais. 20. Só 20. Quem são esses 20 pais? São os 20 pais que compram a ideia da escola de vocês, que estão há mais tempo com vocês, que gostam, que vocês sabem que indicam ou indicariam a escola de vocês para outros, tá? Dá até para a gente fazer uma pesquisa NPS para saber quem são esses pais promotores da sua escola. Mas isso para um outro momento a gente pode explicar como fazer essa pesquisa. Mas independente disso, eu tenho certeza que você que está à frente da sua escola, você consegue pegar 20 alunos aonde a família é mais parceira. Desses 20, você vai chamar por telefone ou pessoalmente e vai pedir: pai, mãe, a gente está fazendo uma campanha de indicação da escola e eu preciso que você pense no seu ciclo social 3 famílias, 3 crianças que gostariam muito de fazer o futebol, a natação, enfim, as lutas, gostariam de participar e que tenham perfil para participar da nossa escola esportiva. Desses 20, você pedindo 3 contatos apenas. É impossível, se a pessoa gosta do seu ambiente, não tem como ela não passar 3 contatos para vocês. Vocês teriam de 20 vezes 3, 60 indicações. Essas 60 indicações, elas são leads quentes, que a gente chama. Então, são pessoas que com certeza têm o perfil para fechar a matrícula, tá? Então, você fez essa campanha, conseguiu essas 60 indicações, você vai entrar em contato com essas 60 indicações, aí você pode, como estratégia, dar um benefício, dar um desconto, dar uma mensalidade, enfim, aí você resolve e entende o que é melhor para você. Mas o que é importante? Dessas 60 indicações, você vai converter jogando baixo, tá? Jogando baixo. Pelo menos 30%. Isso quer dizer que você, somente com essa campanha de indicação, você põe para dentro 18 novos alunos. E como eu falei, esses números eu não estou tirando da cabeça não. Tá? Isso é um número médio para baixo. Dependendo de onde você estiver, né, e como a sua escola está posicionada, você pode conseguir até ampliar esses números com relação à conversão. Essa é a primeira campanha. Beleza? Vamos para a campanha de ex-alunos. Tá? Vocês estão vendo que eu estou trazendo para vocês aqui estratégias que qualquer um pode fazer. Aqui eu não estou falando de tráfego pago, eu não estou falando de investimento na internet para aparecer mais. Eu estou falando para vocês trabalharem somente com os alunos que vocês têm. Tá bom? Então vamos lá. Segunda campanha. Campanha para ex-alunos. A cada 100 ex-alunos que eu entro em contato, isso é número real aqui, tá? Eu consigo a conversão em média de 6%. Então, se eu vou pegar lá todos os contatos que eu tenho de ex-alunos, eu consigo converter pelo menos 6% em uma rematrícula, em reativação desse aluno. Isso vai me gerar mais uma recorrência. Ele vai voltar a pagar mensalidade.
Então, se eu tenho ali uma base de dados de 100 ex-alunos, eu entrando em contato com eles, eu consigo colocar 6 alunos para dentro novamente. Então, olha aí, presta atenção. 18 matrículas pela campanha de indicação, 6 matrículas pela campanha de ex-alunos e uma terceira campanha que é, eu vou pegar os principais colégios ou as principais instituições que estão próximas da minha escola e aonde está o perfil do meu público e vou fazer uma parceria, aonde eu possa panfletar, onde eu possa divulgar, aonde eu possa mandar mensagem pelo WhatsApp. Hoje em dia tem muita agenda virtual nas escolas, nos colégios. Eu preciso aparecer para os clientes desses meus parceiros, porque eles são meus clientes também, possíveis clientes. Fazendo essa parceria, eu pus em média 3 instituições para conseguir abordar pelo menos 1.000. Se a gente for falar de panfletagem, que eu entregue pelo menos 1.000 panfletos. Se eu for falar de panfleto virtual, que é só fazer uma arte, e aí meu custo é praticamente zero, e esses colégios ou essas instituições possam enviar para os seus alunos, eu tenho que atingir 1.000. Não é difícil. Hoje em dia os colégios aí têm no mínimo 200, 300, 500 alunos. Eu acredito que em 3 instituições, tá? Logicamente, a gente tem que respeitar a realidade de cada um, a cidade de cada um, né? Cada um tem um contexto, mas adaptem para a realidade de vocês. Se a gente pegar aqui 3 instituições, eu vou atingir pelo menos 1.000 alunos aqui na região. E vou abordar esses alunos de alguma maneira, ou via panfletagem, ou via mensagem pelo WhatsApp, ou um evento, uma divulgação onde eu possa abordar esse cliente em comum com esse meu parceiro. Fazendo isso, dessas 1.000 abordagens que eu vou fazer, eu consigo transformar isso em matrícula pelo menos 1%. Tá? Isso vai dar 10 novas matrículas. Ok? Então vamos lá, voltando. Prestem atenção nisso aí, anote isso aí. Se vocês colocarem isso em prática, vocês vão aumentar o número de alunos da escola de vocês. 3 campanhas básicas que você não precisa investir R$1, se você não tiver ou não quiser. É só força de trabalho e gastar energia, foco naquilo. Campanha de indicação, campanha de ex-aluno, campanha com parceria com colégios e instituições. Tá? E aí nós vamos fazer a conta. Para o ano de 2026, nós temos de abril a dezembro, 9 meses, certo? Eu dividi esses 9 meses em 3 ciclos, 3 trimestres. Aqui eu trabalho com trimestre. Serão 34 matrículas aplicando essas 3 estratégias por ciclo. Por ciclo. Então eu tenho 3 meses para aplicar aquelas 3 estratégias. Eu aplicando aquelas 3 estratégias, eu vou fazer pelo menos 34 matrículas em 3 meses. Isso eu estou jogando uma média baixa. Tá? Você pode aumentar muito esses números. Isso quer dizer o quê? No final dos 9 meses, serão 3 ciclos de 3 meses, eu vou ter feito pelo menos 102 novas matrículas até o final do ano. Vocês viram como não é nada absurdo? A gente precisa de planejamento, estratégia e vontade. E aí, o mais legal de tudo isso, se eu pensar, jogando baixo ali, uma mensalidade de R$100, o quanto eu vou aumentar minha recorrência mensal? 102 novas, 100 novas matrículas. Em média, eu aumento pelo menos aí R$10.000 de recorrência. Tá errado ali no número. Ah, não, tá certo, tá certo. Mensalidade média de 100, eu aumento de 10 a 15 mil de recorrência ali, tranquilamente, fazendo só essas 3 estratégias. Essas 3 estratégias, você mesmo, à frente da sua escola, você consegue fazer.
Então, assim, eu trouxe para vocês aqui ferramentas e estratégias que a gente atua e faz aqui e dá certo. Trouxe para vocês, em 9 meses, os 3 ciclos para você aplicar. Então, isso é para você aplicar na sua realidade, na sua prática, é coisa prática para você aplicar e você vai ter resultado. Depois vocês mandam lá para mim. Apliquei, tive resultado. Tive um resultado menor do que você colocou. Tive um resultado maior. Tive exatamente o resultado que você colocou como média. Mandem para mim lá depois que vocês aplicarem, que é importante isso. Mas o que eu quero dizer, só de você se movimentar e ir em busca ativa do seu cliente, você já vai ter resultado. O que muitas escolas, a grande maioria faz, é esperar isso passivamente. E aí vai ficar difícil, porque a concorrência está aumentando. O nosso público de escola esportiva, escola de futebol, está perdendo. A gente está abrindo concorrência com eles, a parte do digital, YouTube, videogame, enfim. As crianças não querem mais tanto praticar esporte. Então, se a gente não tiver uma abordagem ativa para buscar esses alunos, vai ficar cada vez mais difícil. E aí, o que vocês acharam da estratégia? Manda aí para mim no chat. É possível ou não é possível? E a pergunta que fica agora é: quem topa esse desafio comigo? Quem topa em colocar isso na prática? Põe aí no chat para mim. Topo ou não topo? E aí, quem topa? Escreve aí para mim. Vamos pôr em prática isso aí? Maravilha, boa. Grupo ABC TV. Muito bom, Adenilson, muito bom. Então vamos lá. Quem topa seguir esse desafio de colocar 100 alunos até 2026, até o final de 2026, tá? Flávio falou que vai colocar tudo em prática. É isso aí, Flávio. Vamos se mexer, cara. Vamos colocar em prática. E depois manda lá para mim se deu certo ou não. Tenho certeza que vai dar certo. Mas aí eu vou ser bem sincero com vocês, como eu estou sendo desde o começo da nossa aula aqui, tá? Eu não estou trazendo aqui nenhuma ferramenta mágica. Tudo é trabalho, é prática. É experiência no mercado, tá? Menos de 10% de vocês que estão assistindo hoje aqui, então se a gente for pôr uma média de 100 pessoas assistindo aí a aula, menos de 10, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Menos de 10 pessoas dessas que estão assistindo a aula, elas não terão sucesso nesse desafio. Simplesmente porque elas vão parar no meio do caminho. E eu falo isso conhecendo o mercado, mentorando muitos de vocês. Porque assim, gente, o sucesso, ele tá aí. Mas a grande maioria das pessoas não quer ter o trabalho, não quer buscar. Tá? Então eu tenho certeza que menos de 10% de vocês, tomara que eu esteja errado, mas pela experiência me mostrando isso, eu sei que vocês não vão ter sucesso por alguns motivos que eu vou passar para vocês agora. Por que muitos de vocês vão tentar e não vão conseguir? Ou não vão nem tentar? Primeira questão, falta de comprometimento. É uma questão da pessoa, eu não tenho muito o que fazer. Né? Se todo mundo fosse comprometido, todas as escolas de futebol estariam bombando de alunos e a gente não estaria aqui hoje. Tá? Então, falta de comprometimento.
falta de comprometimento com você mesmo e com o seu negócio. E isso é reflexo do quê? Muitas das vezes é não tratar a sua escola de futebol, o seu negócio, como uma empresa, como um negócio de verdade. Tratar, como eu gosto de falar, como uma escolinha qualquer. Não, você tem que tratar a sua escola como uma empresa, como um negócio de verdade. Então, por isso, quando eu não tenho essa mentalidade, eu acabo não tendo comprometimento nisso. Se aquilo não é o meu foco, se a minha escola não é onde eu deposito toda a minha energia, eu não vou ter comprometimento, eu não vou ter dedicação. Então esquece, não vai conseguir fazer esse desafio. Um outro motivo pode ser que a pessoa, pode ser que você que está aí me assistindo hoje, até faça, até seja esforçado, até quer que a sua escola, o seu negócio cresça, mas aí falta uma questão de conhecimento de gestão, que vai atrapalhar e pode atrapalhar também. E o principal motivo para o insucesso de aplicar essa estratégia ou outras para você crescer a sua escola de futebol é a sua mentalidade. A mentalidade que nós, profissionais, muitas vezes de educação física, que somos donos do negócio, a gente tem muito de professor ainda, de ter a mentalidade somente dentro do campo. E esquecer que o negócio ele é 360. Esquecer que eu tenho que pensar como um gestor, como dono do negócio, não só na parte do campo. A parte do campo é mais um braço da minha empresa. É o principal, no caso, quando a gente está falando de escola de futebol. Mas toda a parte administrativa e gestão, se eu estou à frente, se eu sou o dono, sou o gestor da escola, eu tenho que pensar como tal, pensar como empresário. E a grande maioria do nosso mercado não pensa assim. Então esse pode ser um outro motivo que eu não consiga colocar em prática esse tipo de estratégia. Mas aí, a ideia também é trazer para vocês assim aqui, que estão me assistindo, até como um propósito de vida e de trabalho, a ajudar o nosso mercado de escolas de futebol, os nossos gestores de escolas esportivas, a conquistar mais sucesso, a poder estruturar suas escolas, o seu negócio, de uma maneira mais profissionalizada e transferir conhecimento. Tá? Como, Jorge? Como? Como que eu vou conseguir me preparar para aplicar essa estratégia que você trouxe e outras para que a minha escola possa dobrar, triplicar de alunos? Aí eu apresento para vocês aqui a metodologia Campo. A metodologia Campo nada mais é do que 18 anos trabalhando no mercado de escolas de futebol. A metodologia Campo nada mais é do que eu trazer para vocês tudo o que eu vivo no meu dia a dia dentro das minhas escolas. Então foi ela que permitiu eu construir esse ecossistema. Foi esse método que permitiu isso. E eu quero trazer isso para vocês hoje, se vocês me permitirem. Só explicando de maneira simples e resumida o que é a metodologia Campo, tá? Eu divido ela em 5 pilares. O primeiro, que é o que eu trouxe para vocês aqui já, é a questão da capacitação do gestor. Eu não consigo transformar uma escola de futebol se eu não transformar a mentalidade do gestor, de quem está à frente. Se eu não consigo transformar a mentalidade do dono. Se eu não consigo fazer ele pensar como um empresário ou uma empresária e não como um professor ou uma professora. Então esse é o primeiro pilar. O segundo é trazer ferramentas de gestão para que você possa alicerçar o seu negócio. O terceiro é trazer estratégias de marketing e de metodologia para você poder vender isso e atrair mais clientes. O quarto pilar tem a ver com planejamento e gestão. Então, tudo que você for fazer na sua escola tem que ser planejado. Tem que ter ferramenta de gestão, tem que ter uma ideia de gestão por trás, para que você possa transferir esse posicionamento, você possa transferir para o possível cliente a sensação
de que você é um lugar diferente dos concorrentes. E no último pilar, depois que você ajustou tudo, a gente fala de otimizar os processos e pensar em escala, em abertura de novos núcleos. Enfim, eu condensei toda essa metodologia hoje em um material gravado para que você tenha acesso a isso, possa voltar a rever a aula, com ferramentas práticas dentro de cada módulo, para que você possa aplicar na prática, assim como eu apresentei essa estratégia para vocês hoje. Então, esse é o método campo. Esse é o treinamento negócios em campo que eu criei para poder ajudar os gestores de escolas esportivas a ter um negócio mais profissional e a poder dar um suporte. Porque muitas vezes a gente se sente sozinho no mercado, né? A gente aprende como? Batendo cabeça, errando, tentando. Mas se eu tenho alguém que já passou por isso e aprendeu e pode me ajudar, por que não fazê-lo? E ganhar tempo, e encurtar o caminho, em se ajudar, em criar uma comunidade para profissionalizar o nosso ambiente, o nosso nicho, e assim todo mundo sair ganhando. É isso que eu penso. Eu ia trazer aqui para vocês também alguns cases de sucesso que nós temos aí, alguns depoimentos, inclusive alguns estão aí na live, o próprio Tavito e Jason, tá? Mas depois eu vou passar um link para vocês, vocês podem entrar lá e vai ter todo mundo que já participou da nossa mentoria. E para quem não me conhece, está me conhecendo pela primeira vez, né, quem que é esse doido aí que está falando? Quem que é esse cara? Basicamente aí está algumas coisas aí da minha trajetória, né? A ideia não é ficar passando por isso, mas é pelo menos dar um embasamento de que a gente vive o que está falando. Eu não estou trazendo para vocês aqui alguma coisa que eu não vivo. Então eu tenho toda uma trajetória na área, não estou nesse mercado há pouco tempo, e a gente já passou por muita coisa nesse mercado e aprendeu muito. E aí, passando um pouco para vocês aqui da minha trajetória, tanto profissional quanto pessoal, que depois lá no link vocês vão poder ver mais também, caso alguém tenha interesse. Né? Hoje eu tenho as minhas próprias escolas. Trabalho com marcas terceiras, trabalho com marcas de franquias, licenças, trabalho com marca própria. Eu desenvolvi minha marca própria. A gente hoje virou franqueador da marca própria. Então, se você aí também na sua região, Jorge, quero trazer a marca One Sports Academy, aonde a gente leva não só a marca, como é a maioria das licenças de clubes, mas leva toda a estrutura de ferramentas, estratégias, processos, para você ter tudo pronto para você colocar em prática. Quem tiver interesse, pode me chamar ali no direct também, a gente pode conversar sobre isso. Hoje eu tenho um time de mais de 20 colaboradores que me ajuda a desenvolver esse trabalho, né? E para quem ficou aí esperando até agora, praticamente 130 pessoas aí na nossa aula, eu trouxe aqui deixar um presente para vocês, tá? Só retomando, para vocês entenderem então o treinamento nosso Negócios em Campo, é um treinamento online com aulas gravadas para você poder assistir quando e onde quiser, aonde a gente traz todas as ferramentas estratégicas que a gente aplica no dia a dia no negócio de escolas de esportes, para você aplicar aí na sua realidade, aonde a gente divide em 5 módulos que eu passei para vocês: capacitação do gestor, alicerce do seu negócio, metodologia e marketing, planejamento e gestão e otimização em escala. Cada módulo desse, para vocês terem uma ideia, a gente pode comercializar ele individualmente hoje por esse valor de R$ 497, mas eu não quero trazer isso para vocês hoje não, tá? Que daria um total de 2,5 aproximado. Hoje, eu quero trazer uma condição mais especial. Esse treinamento de 2,5 está saindo por R$ 1.997. Mas para quem ficou, já seria um bom desconto de R$ 500. Mas para quem ficou aqui até o final,
eu vou trazer essa condição aqui de menos de R$ 100 por mês, para que eu possa atingir o máximo possível de professores, de donos, gestores de escolas de futebol ou de qualquer outro esporte, para que a gente possa cumprir a nossa missão, o meu propósito aqui de profissionalizar a nossa área e que esse valor esteja dentro da realidade de vocês. Se a gente pegar esse valor hoje, se todo o conhecimento que você conseguir através desse treinamento online, você aplicar e gerar uma matrícula por mês, o curso já se paga. Mas eu tenho certeza que com essas informações, estratégias, conhecimento, que conhecimento ninguém tira de ninguém, né? Depois que você ganha, fica para você o resto da vida. Com tudo isso, você vai fazer muito mais do que uma matrícula por mês. Então, o próprio curso já se paga. Ok? Então, essa condição é para você que ficou aqui. Nosso time agora vai colocar o link aí no chat para você. Se você gostou do que você viu hoje, e a gente apresentou aqui só um pouco, só uma estratégia para você ganhar aluno. A ideia do negócio em campo é te dar base 360. A gente fala lá de como construir equipe, como contratar, como escalar, como criar a missão, visão e valores da sua empresa para que a sua equipe siga, como destravar a sua mentalidade para você realmente virar um gestor de sucesso, para você alavancar o seu negócio e levar a sua escola para outro patamar, independente se você é uma escola com a marca, com o logo de algum clube ou se você tem marca própria. Eu trabalho em todas as frentes desse mercado, então a gente sabe das dificuldades e das facilidades de cada frente. E a gente trata disso nesse curso. Então, se fez sentido para você, se você acredita que realmente você pode melhorar a sua escola, que você pode atrair mais alunos, que você pode crescer, que você pode abrir novos núcleos e você precisa só de um direcionamento de quem já passou por isso, entra aí nesse link e você vai ter acesso já de maneira automática, assim que fizer o checkout ali, vai ter acesso a essas aulas, a esse conteúdo, a essas ferramentas automaticamente já para você começar já desde agora a colocar em prática, tá? Essa condição a gente está fazendo aqui para vocês que participaram da aula. Então corre lá, acessa o link antes que ela acabe. E falando das estratégias que a gente apresentou na aula agora, quem aplicar ela e mandar lá para mim, estou esperando vocês mandarem lá para mim. Ó, Jorge, apliquei, assisti sua aula, apliquei e funcionou. Aconteceu isso, que eu tenho certeza que se você se dedicar, colocar energia no que você está fazendo, as coisas acontecem, né? Deus ajuda quem trabalha certinho ali, trabalha com honestidade e dedicação. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, não está conseguindo acessar, quer saber mais informação, enfim, o pessoal aí colocou um WhatsApp no chat. Agora, se você já está decidido, quer fazer o seu negócio aumentar, alavancar, entrar um monte de aluno, aproveita que é ano de Copa do Mundo, falei para vocês. Acessa o link ali, faz a compra e aí já começa a aplicar já de maneira automática todas as estratégias que tem lá para vocês dentro do negócio de vocês. Beleza? E aí, gostaram da aula? Põe lá para mim. Que nota vocês dão para a aula aí, de 0 a 10? Maravilha, maravilha. Boa, Denilson.
10. Fico feliz em ter ajudado, cara. Fico feliz em ter ajudado. Sandro, 10. Maravilha. Gente, obrigado aí por estar até o final da aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido realmente uma aula que vocês consigam colocar em prática. Se vocês entenderem que faz sentido acompanhar com a gente, né, estar mais próximo da gente através desse link, desse treinamento online, vou ficar muito feliz de ter vocês junto da gente, para que a gente possa ajudar vocês. E para quem já comprou, já vi que entrou lá e já fechou com a gente se vê lá dentro do treinamento para continuar transformando as escolas esportivas aqui no Brasil.